De onde foi que tudo veio? O céu, as estrelas, o mar, a lua, as nuvens, o cosmo. De onde foi que tudo veio? Nós vamos lhe falar, gente, de onde foi que tudo veio. Ora, Paulo, mas tudo não veio de Deus? Quem sabe, né? Eu acredito que essa opinião, né, essa opinião sábia vai satisfazer tanto religiosos como a ciência, como até os ateus. Essa opinião, ela vai satisfazer todos esses três lados, entenderam, gente? Vai satisfazer. Mas para sabermos de onde foi que tudo veio, primeiro você tem que estar atento ao nosso canal, né? Dar um dedinho aí no like aí, se inscrever, né? E quando os vídeos não forem possível nós colocarmos o vídeo inteiro, o final do vídeo vai estar lá naquele canal lá do YouTube. Espero que vocês achem o final do vídeo como? Digitando o título do vídeo, né? Lógico. E procurando por, bota uma barrinha, né? Paulo Lisboa, neo-iluminismo. Entenderam, gente? Aí você acha o final do vídeo. Então fiquem atentos. Certeza que alguns religiosos vão ficar dizendo: oh meu Deus, que blasfêmia! Por quê? Porque a religião diz que o homem veio do barro, né? Então essa pergunta que a ciência faz: de onde viemos? A religião diz que o homem veio do barro. Ora, mas será que essa opinião que eu vou dar agora não satisfaz os religiosos e até os ateus? Então vamos lá. Para sabermos de onde foi que tudo veio, gente, primeiro nós temos que voltar no tempo. Hoje, nesse exato momento aqui, nós somos Homo sapiens sapiens. Voltando um pouco mais no tempo, né, nós somos Homo sapiens. Voltando um pouco mais no tempo, nós somos Homo erectus. Paralelamente ao Homo erectus, viveu o homem de Neandertal. Não sei muito bem pronunciar essa palavra, viu, gente? Então viveu esse homem. Espero até que vocês, se quiserem, estudem um pouquinho sobre esse homem de Neandertal. E a ciência consegue chegar até, né, gente, o último ancestral do homem, né, até onde eles conseguem chegar, é um tal de Australopithecus, né? É um ancestral do homem que viveu há cerca de 3,6 milhões de anos na África Austral, gente. Aí você chega e diz bem assim: ah, Paulo, mas aí esse homem parece até com macaco, né? Que você vê que os esqueletos, né, aquelas coisas que se acham, né, tem uma aparência, né, com macaco. Ora, mas a religião diz que o homem não veio do macaco. Mas eu vou lhe dar uma resposta que vai satisfazer todos os lados. Mas para isso você tem que estudar. Tem que tirar, né? Você sabe, né? Aquela viseirazinha, né? Porque se você for ficar pelo lado religioso, sabe que é o atraso, né? O lado religioso é o atraso. Aí veja bem, você tem que tirar essa viseira aí, como eu lhe falei, gente. Eu falei, tem que tirar essa viseira para que você possa entender. Chegou em um certo tempo, né? Num certo tempo, um primata, porque você sabe que as espécies, né? Existe a égua, existe o cavalo, existe, mas todos são equinos, se eu não me engano, equinos. Existe o leão, existe o gato, mas todos são felinos. O homem o que é? O homem é um primata. O macaco o que é? O macaco é um primata. Então chegou num determinado tempo, né? Numa época aí, o ancestral do homem chamado de espécie radiante chegou nesse lugar aqui, ó. Chegou nesse lugar aqui no meio. Então o que foi que aconteceu? Um foi para um lado, outro foi para o outro. O que foi que aconteceu? Esse virou homem, esse virou macaco, entendeu, gente? O macaco é um primata mais próximo da espécie humana. Até porque você vê que o QI de um macaco, tem macacos que têm QI mais elevado do que muitos homens, entendeu? Entenderam, gente? Então, inclusive o Brasil, se eu não me engano, nessa nova pesquisa agora, o QI do brasileiro está próximo do QI de um orangotango, viu, gente? Olha que coisa. Ou seja, tem um orangotango aí que é mais inteligente do que certos homens, viu, gente? Então vocês entenderam porque é o que é a espécie radiante. Não é que o homem seja macaco. É que o macaco é um primata, é um descendente do homem, entenderam, gente? Então é isso. Eu espero que satisfaça aos religiosos. Claro que os tapados nunca vão aceitar, né? Porque eles não aceitam o estudo, né? Para eles a ignorância ou o que alguns pastores disseram para ele tá tudo bem, ou o que alguns padres, né, disseram tá tudo bem.
Então veja bem, passando desse Australopithecus, a gente volta no tempo, dando um lapso mesmo assim, a gente volta para os seres unicelulares, gente. Olha, a coisa já está ficando próxima do que a religião diz, que o homem veio do barro, não é isso? Deus não fez o homem do barro, ou seja, da terra. Mas nós já chegamos nos seres unicelulares, voltamos um pouco mais no tempo, né? Aí se você ficar esperto, o que é que vai acontecer? Você vai olhar para o coral de Arrecife, gente. O que é o coral de Arrecife? É uma pedra viva, veja bem. Uma pedra que ela se alimenta dos nutrientes dali da terra, do mar, né, gente? Ela se alimenta e cresce uma pedra mesmo, gente, viva. Não é uma coisa linda? E a gente vê também lá no fundo do mar uma coisa chamada termossíntese. Depois estude o que é essa termossíntese, para a gente não explicar muito e não ficar muito longo o vídeo. Mas a termossíntese é basicamente assim. É um vulcão, ele solta aquelas larvazinhas, né? Aí a gente às vezes consegue até ver o incandescente, né? Porque a larva não se resfria logo, a gente vê aquela larva, né? Aquela incandescente. Mas aqueles elementos químicos que se soltam ali na água, os seres, eles se alimentam daquilo ali, é chamado de termossíntese. Veja como é lindo, gente, isso daí. E eu também, gente, faz muitos anos, né? Tenho mais de 40, entendeu? Mas eu tinha faixa menos de 20 anos, gente. Na minha casa tinha um canal chamado Discovery Channel, ainda existe. Eu escutando um artigo na Discovery Channel, falava o seguinte, que existia uma partícula Akita, né? Uma partícula chamada Akita, e que ela respirava ferro, gente. É coisa linda. E ela poderia viver milhões de anos dentro de uma pedra ferrífera, ou seja, ela podia pegar uma carona em algum pedaço de rocha que veio do espaço e vir para a Terra e ali se estabelecer, que ela pode viver milhões de anos, entendeu, gente? Não é uma coisa muito linda, ou seja, um negócio quase químico, um químico, né? Um químico biológico. Mas aí você vê uma coisa mais interessante, gente. Ó, eu não achei esse artigo da partícula Akita. Se alguém achar, gente, por favor, coloque aí para mim, gente, porque eu já digitei no YouTube, no Google, eu não consegui achar esse artigo. Eu queria muito achar esse artigo dessa partícula Akita. Eu queria que vocês dissessem se isso aí existe mesmo, porque foi um artigo que eu vi, viu, gente? Podem acreditar. Mas vamos partir para o lado científico mesmo, gente. Vamos partir para esse lado de televisão, porque eu sei que a Discovery Channel é algo que tem uma idoneidade, eu sei que tem. Mas eu não consegui achar esse artigo. Aí veja bem, existe uma coisa, gente, muito interessante chamada de vírus. Vírus é o único ser, até onde eu sei, é o único ser que não tem célula, gente. Olha. Todos os seres vivos têm célula, menos o vírus. E aí? Então, o que é que os cientistas, o que é que a ciência acredita? Que o vírus é um ser transitivo entre o químico e o biológico. Entendeu, gente? Aí o que foi que aconteceu? Não matou a charada, não. Entenderam, gente? Olhe para o coral de Recife. Olhe para a partícula Akita, que a gente já falou sobre isso, né? E olhe para um ser transitivo entre o químico e o biológico. O que é que vem depois do transitivo? Vem o químico, gente. Ou seja, o biológico é uma evolução do químico, meus amigos. Ou seja, o homem veio da Terra, gente. É a mesma coisa que a ciência diz. Então fiquem de olho, gente, aí no nosso canal. Paulinho, Paulo Lisboa, Neoiluminismo, gente. Para que a gente possa propagar a luz de conhecimento para todas as criaturas. O que é que vocês acham? Eu prometo a vocês que no próximo vídeo eu vou dizer de onde foi que tudo veio, gente. Prometo. Mas fiquem de olho no nosso canal aí. Se inscreva aí. Se não deu para ver tudo, vejam lá no YouTube, viu? O vídeo inteiro, esse vídeo aí. Mas o próximo vídeo, com certeza, nós vamos dizer de onde foi que tudo veio. Muito obrigado aí. Se inscrevam aí, viu?